Agradecer ao nosso Deus pela grandiosa oportunidade que Ele a nós concede de podermos mais uma vez retornar aqui à cidade de Xande Alegria, meu bairro aqui, Doralice. Já tive a oportunidade de estar aqui outros dias com o pastor Sérgio. E hoje o Senhor me concede a oportunidade de estar aqui conhecendo o pastor Eliú, que já de muito tempo ouvi falar sobre ele, e para mim é um privilégio poder conhecê-lo e cooperar com ele nessa noite aqui, ainda que com dificuldade, porque não sei como é que se prega na frente de pregador. E principalmente aqui em Xande Alegria, eu tenho participado dos cultos que o Senhor faz com os irmãos aqui, e é muito complicado, mas eu sei que Jesus me ama e vai me ajudar. Diga amém. Agradecer a coordenação, tive já a oportunidade de conhecer alguns dos irmãos aqui. Enfim, queremos agradecer a todos, parabenizar o grupo. Deus continue abençoando todos vocês. Convido todos para abrir a sua Bíblia, por favor, no tema que for escolhido pelo pastor e a coordenação. O irmão Edson, com essa voz dele de pregador, me deu o tema. E não sei como é que faz para pregar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, onde o nosso pastor leu aqui. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, aí mesmo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. O tema é: antes que a lâmpada de Deus se apague. Meus irmãos, a gente sabe que este livro do profeta Samuel é uma continuação da história de Israel, desde a morte de Moisés, com a substituição do seu comandante Josué. A Bíblia nos registra no livro de Josué, principalmente o último capítulo, que culmina a sua história, capítulo de número 24 e o versículo de número 25, há um registro que a gente pode dizer que é lamentável, porque se você ler o primeiro capítulo do livro de Josué, vai começar a compreender que eles estão diante de todas as promessas sendo cumpridas. Deus está introduzindo eles na terra, eles estão se apropriando daquilo que Deus lhe prometeu. Mas o capítulo 24 de Josué e o versículo 25 culmina dizendo que Josué morreu, e depois da sua morte, todos que foram da sua geração também morreram, e a Bíblia diz que surgiu uma outra geração que não conhecia ao Senhor e as obras que ele tinha realizado. Isso é lamentável, porque quando se conclui dizendo que essa geração que levantou-se não conhecia o Senhor, inicia-se o livro de Juízes, e o livro de Juízes registra para todos nós que essa situação que o povo de Deus se encontrava agora, de uma nova geração sem conhecimento de Deus, sem experiência com o Senhor, diz a Bíblia que eles passaram a fazer tudo que achavam certo, de maneira que o livro de Juízes culmina no versículo, capítulo de número 21, e o versículo 25, dizendo que, por não haver um governante rei naqueles dias, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. E a gente lendo o livro de Juízes, vamos encontrar que a opressão tomou conta de todo mundo,
E Deus levantou libertadores para tentar levá-los novamente ao arrependimento, reconduzi-los a Deus, e isso sem sucesso. Mas o livro de Juízes termina dizendo que essa geração fazia o que parecia direito aos seus olhos, o que parecia certo aos seus olhos. Alguém diz que a culpa disso aqui foi de Josué, porque o capítulo 24 do seu livro conclui-se dizendo que ele morreu, mas não deixou alguém no seu lugar. Quando Moisés morreu, Moisés preparou ele e colocou no seu lugar. O motivo a gente não sabe, que Josué não fez isso. E depois da sua morte, o povo, a Bíblia diz, que serviu a Deus todos os dias que Josué era vivo. Mas quando ele morreu, o povo se rebelou contra Deus. Já estavam diante da terra, já tinham se apropriado da terra. E aí, depois de tudo que Deus fez por ele, a Bíblia diz em Juízes 21 que eles faziam o que parecia certo, de maneira que termina Juízes e a gente encontra no livro de Ruth essa ação propriamente dita, porque em Belém veio uma fome, tudo isso também decorrente já da situação espiritual que ele se encontrava, e Amimeleque, com Noemi, diz a Bíblia, e os seus 2 filhos, decorrente da fome que veio em Belém, saíram a peregrinar na terra de Moabe. E a igreja já sabe a história lá. Morre os 2 filhos, morre ele também, a mulher fica desamparada, e lá ouviu-se dizer que Deus visitou Belém. E ela retorna para lá, mas não foi mais como saiu. Mas o que a gente vê no início do livro de Ruth era a ação do povo, como eles eram movidos por si mesmos, como se diz no livro de Juízes, no capítulo 21, versículo 25, naqueles dias cada um fazia o que parecia certo. E meus irmãos, mesmo que a gente tenha o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, um em sequência do outro, parece que a história é bem próxima, mas não é bem assim. Muito tempo se passou, mais de séculos se passou, em que o povo de Deus estava nessa situação. Aí encontramos no primeiro livro do profeta Samuel, quando aqui nós temos uma história de uma mulher que tinha uma impossibilidade de gerar filho, e tinha um marido que não somente tinha ela também, veja, isso aqui ainda é fruto das ações do povo, tinha um marido que o nome dele era Elcana, que tinha 2 mulheres, e isso trazia preocupação para Ana, porque a sua competidora, rival, como a Bíblia diz, dependendo da versão, a irritava de forma excessiva, porque ela não gerava filho. Esse motivo fez com que essa mulher se amargurasse, sentisse tristeza constante, de maneira que todo ano que subia para sacrificar em Siló, onde estava a arca de Deus, essa mulher não tinha prazer na porção do sacrifício que o seu marido lhe dava, porque não gerava filho. E diz a Bíblia que em um ano daquele, ela entrou no templo para orar a Deus, e enquanto ela está orando, o sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote da época, observa aquela mulher que está somente falando baixinho com Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia da sua condição e atentasse para ela, e que se Deus lhe respondesse a oração, lhe concedendo um filho, um varão homem, ao Senhor ela iria devolver. E a Bíblia diz que o sacerdote, observando a oração dela em secreto, claro que o costume era outro, os irmãos devem lembrar da história que Jesus contou, do publicano e do fariseu, que subiram a orar, e o costume era orar alto e falar palavras bonitas para o céu, como que aquilo tocasse o coração de Deus. E ela não está orando como costumam orar, ela está orando baixinho, é um monólogo de si para si, dela para Deus. Enquanto ela está orando dela para Deus, o sacerdote viu que tinha alguma coisa errada e pensou que ela estava embriagada, e os irmãos conhecem a história. E a repreende, dizendo: porque não afasta de ti o teu vinho, até quando estarás assim? Ela então denuncia o que está fazendo, revela o porquê está orando assim, diz da tristeza do seu coração e o voto que ela fez ao Senhor. Quando o sacerdote vê a aflição dela, pois ter contado para ele, o sacerdote impreta sobre ela uma palavra de bênção, diz a ela: vá em paz,
e o Deus de Israel conceda a tua petição. A Bíblia nos diz que voltaram para casa, o seu esposo a conheceu, e o texto sagrado diz: e o Senhor lembrou-se dela. O capítulo 2 do primeiro livro de Samuel registra o cântico desta mulher por ter recebido a visita de Deus e abrido a sua madre, curando a enfermidade de esterilidade que tinha e lhe dando um filho. E o filho foi um homem. E ela pôs o nome desse menino Samuel, porque o nome significava ouvido por Deus. Deus me ouviu. E aí, como ela voltou a Deus, dizendo que se Deus lhe desse um filho para um homem, ao Senhor o devolveria, assim ela fez. Depois do processo de circuncisão e desmamamento e tudo que se tinha que fazer, ela levou Samuel ao templo para entregá-lo ao sacerdote, para ficar servindo a Deus lá. E aí, quando a Bíblia conclui essa história, ela vai dar prosseguimento em como está a situação dentro do templo propriamente dito, o tabernáculo, melhor dizendo, que o templo ainda não tinha sido construído. É quando a Bíblia vai dar um relato dos filhos do sacerdote, como estava a sua condição. A Bíblia vai dar um relato de como estava a condição também do sacerdote. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote, no capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 12, diz a Bíblia que os filhos de Eli, Ofinias e Finéias, os dois sacerdotes que ali estavam com o sumo sacerdote, que era pai dele, diz a Bíblia que esses homens eram maus, esses homens não temiam a Deus, esses homens não respeitavam a Deus, não valorizavam o sacrifício do Senhor, de maneira que a Bíblia diz que eles davam coice, eles desprezavam o sacrifício, e quando alguém vinha oferecer o sacrifício a Deus, trazia a sua vítima, antes que se queimasse a gordura, eles iam lá com um garfo e tiravam aquilo que estava sendo ainda oferecido a Deus. Eu estava lendo isso, e às vezes a gente diz que tem muita gente corajosa, mas corajoso mesmo eram esses dois homens, porque fazer o que eles faziam, irmão, na presença de Deus, dentro do templo, no lugar santo, era muita coragem. E eles faziam isso quando aqueles que iam levar o sacrifício, eu estava lendo e pensando, diziam para ele, tentando aconselhar: não, homens, não façam isso, sacerdote. Deixa-se primeiro queimar a gordura e depois vocês pegam o resto, se fartem do que é seu. Ele dizia: não, ainda que vocês não queiram, a força tomaremos. Penso comigo que aquelas pessoas que iam levar ali o sacrifício, os homens, já eram anciões, pessoas vividas, que sabiam como se processavam as coisas, e viam os filhos do sacerdote fazendo errado, e tentavam pelo menos despertar a consciência deles de forma sábia e respeitosa. Ainda assim, não, se queime a gordura primeiro, depois vocês desfrutam do resto. Mas eles não queriam saber. E a Bíblia diz que era mal aos olhos do Senhor o crime que esses homens cometiam. O pai dele sabia da sua história, porque ainda não tinha somente isso como consequência dos seus erros. De maneira que, se você ler a partir do versículo 18, os crimes que esses homens cometiam, você vai encontrar o texto sagrado dizendo que eles se prostituíam ali no templo com as mulheres que iam em bando. Iam certa de que iriam se prostituir com os filhos do sacerdote. E essa fama corria no entorno de Siló e voltava para os contornos de Jerusalém, porque quem ia ali sacrificar e ouvia o relato, saía dizendo como é que estava a situação de Siló, como era que estava a situação dos sacerdotes. E, para piorar a situação, o sumo sacerdote, que era o responsável pela congregação, pelo templo, pelo santuário, não tinha um punho firme, não tomava uma posição diante de tudo isso, de maneira que Deus mandou um profeta, e a Bíblia não dá seu nome, e o profeta foi até ele. O versículo 27 diz: e Deus falou com Eli dizendo: eu, na verdade, ainda no Egito me manifestei na casa do teu pai, e prometi que lhe daria um sacerdócio eterno. Fiz com ele uma aliança de que eles estariam perpetuamente perante mim. Aí Deus diz: mas longe de mim permanecer com isso que eu digo, porque aqueles que me honrarem,
honrarei eu, mas aquele que me desprezare, esse envelhecerão. E aí Deus diz assim: porquanto tu honrasse mais aos teus filhos do que a mim, mesmo sabendo do que eles praticavam, das coisas que eles faziam, Deus diz: eu também decidi, tirarei a tua casa perante mim, destruirei todos que fazem parte da tua família e suscitarei para mim um sacerdote que me seja fiel. E aí ele recebe essa mensagem, o profeta vai embora e a Bíblia vai registrar para todos nós que os filhos do sacerdote Ofni e Finéias foram chamados à presença do seu pai, e o seu pai tentou lhe dar um conselho, dizendo: meu filho, o que é isso que eu estou escutando de vocês por várias pessoas? Vocês estão fazendo coisa que não é virtuosa. Aí ele diz assim para os filhos dele: meus filhos, pecando o homem contra o homem, o juiz os julgarão, mas pecando o homem contra Deus, quem rogará por ele? E a Bíblia diz que eles escutaram esse conselho do pai, mas não se arrependeram, porque Deus fechou, endureceu o coração, não deu a eles lugar de arrependimento. E o texto sagrado diz: porque o Senhor os queria matar. Que triste história, que coisa tão terrível. Desde o final do livro de Josué ao início do livro de Juízes, e também na história do Ruth, e no começo desse livro, nós percebemos que há uma decadência, uma declinação espiritual no povo de Deus, e parecia que isso nunca mais teria fim, nunca mais isso iria acabar. Mas é que o nosso Deus, em todo tempo, em todo momento, em qualquer situação em que a história dos homens esteja vivendo, difícil ou até fácil, cima ou embaixo, Ele continuará sendo Deus e controlando todas as coisas. E o texto vai dizer que Samuel ficou servindo a Deus. Esse menino se destacou entre os filhos de Eli. A Bíblia nos mostra que ele temia Deus, o seu crescimento foi um crescimento notável. E às vezes eu paro para notar as coisas que a Bíblia fala. Joás, Josias, que foram jovens que cresceram na igreja, dentro do templo, e não tiveram um bom referencial aonde eles viveram. E às vezes eu fico pensando como eles viveram dentro de um ambiente hostil, de pessoas que não temiam a Deus, como Josias. Manassés era terrível, como Joás, o pai dele foi um terrível. Mas o nosso Deus é Senhor e tem um poder preservador. É igual a igreja caminhando nesse mundo mau, hostil, com tanta coisa aí em volta de nós, e a gente pensa que não vai subsistir, mas a mão de Deus está sobre nós estendida. O nosso Deus tem um poder preservador, e Ele preserva a sua igreja no meio dessa geração má e corrompida. Sabe por que estamos aqui nessa noite? Não é porque somos melhores e bonzinhos, é porque desde o momento que abraçamos a fé, entregamos a nossa vida a Jesus, Ele tem preservado a nossa vida no meio desta sociedade. Levante a mão para glorificar ao Todo-Poderoso. A verdade é que Deus nunca perdeu o controle das coisas. E a Bíblia diz que enquanto Samuel servia a Deus, trabalhando na igreja, é interessante notar o ofício daquele moço, abrindo as portas, levantando as cortinas do tabernáculo, carregando água, servindo ao sacerdote Eli. E eu imagino que aquele moço não passou com aqueles homens sem temor a Deus, as gracinhas que não ouvi e tudo mais, mas eles estavam ali, e ele estava ali perante o Senhor, com temor, dedicação, diferente do costume dos sacerdotes, e fazendo tudo o que agradava ao Senhor. Porque é possível, irmão, é possível, moça, rapaz, igreja, onde a gente estiver, a gente fazer a diferença. É possível na escola, na faculdade. Olha, jovem não pode fazer faculdade, porque se ele for fazer faculdade vai se desviar. Quem disse isso, irmão? É lá mesmo que tem que receber
resplandecer como luz. Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Não foi fácil para Daniel na Babilônia, não foi fácil para Sadraque, Mesaque e Abednego nos dias dele, como também para José no Egito. Não é fácil para ninguém, mas o Deus que foi com eles lá, que viveu com eles lá, que deu graça a eles lá, é o mesminho Deus, é o mesmo Senhor, tem o mesmo poder, da mesma graça, está na mesma pessoa, e Ele faz com que a gente fique de pé diante desta sociedade. É possível, aleluia, é possível. É bem certo que existe momento que a gente pensa que não vai subsistir, que não vai resistir. Deixa eu me contar, até vinha contando ao irmão Marcelo, e me recordei quando estava trabalhando na JB, e estava muito cansativo, até que Milton, que é um amigo meu de lá da JB, está lá ainda, Milton? Não é? E era um corre-corre tão grande que eu já não tinha mais aquele tempo de consagrar, de jejuar, de orar, era trabalho e caminho, enfim, eu estava me esgotando. E como o diabo sabe que a gente não está mais naquela constância em oração, em jejum, aí ele aproveita, e eu sentia os bombardeios no meu corpo, e chegou um tempo que eu sentia a minha natureza humana, ela bem afoita, bem agitada, bem para cima, e eu fiquei bem angustiado, porque pelo processar, pelo caminhar, o desenvolver, eu disse: eu não vou subsistir, Senhor, eu não vou resistir, e eu estava com medo do que já me pudesse acontecer. E aí eu fiquei alojado na casa de um amigo que a gente conhecia como Batatinha. Ele me deu uma casa lá em Redenção, e um dia eu larguei e com a mochila mesmo entrei dentro de um templo. Era um culto de oração, mas aquela oração era uma oração de mocidade, e fiquei lá orando, pedindo misericórdia ao Todo-Poderoso, pedindo misericórdia a Deus. E o culto começou e foi se desenvolvendo, e Deus foi aparecendo lá, se manifestando, como nessa noite aqui. O pregador começou a dar a palavra, ele foi falar sobre Jesus lá no barquinho que ia atravessando o lago de Genezaré, e levantou-se aquela tempestade, e os discípulos ficaram apavorados, e aí ele parou e disse assim: esse Deus que a gente serve, ele controla a natureza. Aí ele disse assim, que Jesus disse para a natureza: natureza, te acalma. Eita Jeová, e eu senti um impacto no meu corpo naquela hora, e fiquei bem sossegadozinho, saí dali bem crente, porque Ele controla a natureza para a gente sobreviver. Quem te fez, te controla. Sabe que eu estava pensando quando o irmão me deu o tema, e eu estava me preparando para a doutrina, e eu pensando no tema que o irmão deu, aí o Espírito Santo disse assim dentro de mim: Deus sempre chega no limite dos homens. E aí eu pensei, verdade, porque aqui está o limite dos homens. Capítulo 3 nos diz assim: o sacerdote já não tinha uma boa visão, a palavra de Deus era bem escassa, já não tinha visão manifesta. Veja que coisa, que decadência espiritual tão grande. O sacerdote já estava cego. A Bíblia diz que ele gostava de uma cadeira de balanço que tinha lá, sempre sentado nela. Morreu em cima da cadeira, porque quando trouxeram a notícia para ele, ele recebeu impacto, a arca foi tirada, ele caiu, quebrou o pescoço, estava meio gordo, não tinha uma visão mais apurada, era cego, e todo mundo concorda que aquela visão tinha um duplo sentido. Tanto a visão física dele, que já estava perdendo por causa da idade de quase 90 anos, como também a visão espiritual. A Bíblia diz que não havia visão manifesta, Deus não estava mais se manifestando. E como se manifestar numa condição dessa?
Como Deus vai se manifestar no meio de um povo aonde os representantes da religiosidade, aqueles que lidavam com uma coisa, estavam como os filhos do sacerdote Ofnias e Finéias, desprezava as coisas de Deus, dava coice nas coisas sagradas, não valorizava as coisas de Deus. Irmãos, é um perigo, irmão, quando a gente começa a dar coice nas coisas de Deus, a não valorizar as coisas sagradas, a não valorizar as coisas de Deus em nossa vida, a não valorizar aquilo que é santo. Olha, Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, arrasou com o templo, fez tudo que Deus permitiu, mas quando o filho dele entrou dentro lá da casa onde estavam os utensílios sagrados, Belsazar, e disse: vamos tomar vinho, traz as taças daí, que veio lá de Israel, que veio de Jerusalém. Quando ele começou a profanar aquilo que era sagrado, aí Deus disse: agora mexeu comigo, e mexendo comigo vai ver o que é bom para a vida. Quando ele estava se enchendo de vinho, a mão misteriosa no estufado da parede dele. Olha, irmãos, a festa era para os nobres, ninguém entrava ali não, mas Deus entra. Repita, diga: Deus entra aonde ninguém deixa. Pode fechar, botar cadeado, levantar concreto, botar muro, botar o que quiser, mas ele entra, aleluia, ele entra. E sabe o que ele fez? Ele disse: eu não vou nem entrar aí, vou colocar só minha mão. A mão dele é capaz de fazer tanta coisa. Aí a mão dele começou a escrever com o dedo: Mene, Tekel, Farsim, Pérez. Diz que o joelho do camarada começou a bater um no outro, deu uma tremura, o corpo se desestruturou, ele começou a tremer, a taça caiu da mão, acabou-se a festa. Deus acaba com a farra de Satanás, Deus acaba com a farra do inimigo. Levante a mão para glorificar esse Deus que está presente nessa noite aqui. Ele continua sendo Deus, querendo os homens ou não, demonstrando alguém ou não, aceitando alguém ou não. Mas quando ele resolve fazer alguma coisa para prevalecer o seu querer, revelar a sua soberania, ninguém lhe impede, ninguém lhe detém. Ele é Senhor. Vocês estão entendendo o que é que está escrito ali? Primeiro, que a mão misteriosa já causou um pavor. Imagina a cena. Imagina a cena. A festa lá. A Bíblia não diz o tamanho da mão, mas diz que a mão entrou lá. E o dedo de Deus, o dedo dele escreveu lá no estucado, na visão que todos dizem: acabou a festa. Aí ele saiu perguntando: está entendendo aí? Tô não. Você entendeu? Não. Tá, então tem que chamar os magos. Não podiam participar da festa. Aí agora vem eles para cá. Aí vem os sábios. Vocês estão entendendo? Ninguém entendeu. Está pronto. Daniel não estava participando da festa, ainda que fosse um dos grandes lá. Permita, pastor. Porque diferente de muitos hoje que não pode galgar certa posição, que tudo que se faz se envolve. Ah, mas eu sou assessor do prefeito, aí ele vai fazer lá sei lá o que, tem que estar também. Daniel não estava nessa festa e ele era um terceiro lá no reino. Era um grande lá. Mas numa festa onde há orgia, bebedice, dança, coisa que não glorificava a Deus, Daniel não estava não, irmão. Porque crente tem que saber onde é o lugar dele, até onde ele deve ir. Não é tudo que crente vai não, meu irmão. Não é todo lugar que crente entra não.
Porque às vezes entre Jesus fica fora, e é um perigo quando a gente fica só. Aí às vezes entre o Espírito Santo não entra, aí é um perigo. É melhor perder o emprego do que perder Deus. É melhor perder o emprego do que perder a presença de Jesus. Quem te sustenta é Deus, quem te dá é Deus, quem abre é Deus. Tudo vem dele, para ele são todas as coisas. Aí disseram a ele: no tempo do teu avô se achou a luz num judeu que tem aí, Daniel. Teu avô teve um sonho que foi mesmo assim, ninguém decifrou porque ele não lembrou do sonho. Aí Daniel descobriu o segredo e ainda revelou. Chama ele. Agora Daniel vai, porque a festa já tinha terminado. Dá para ir na hora de organizar. Agora participar não dá não. É o Espírito Santo quem está falando com você, viu? Receba, porque você pertence a Deus. Não é todo momento não. Tem momento que dá para ir. Agora tem momento que tem que dizer não. E aí quando Daniel chegou na presença dele, ele perguntou assim: és tu o mesmo Daniel? Pergunta difícil de responder, viu? Eu ouvi dizer de ti que há em ti um espírito excelente, e quando tu escuta um sonho, tu logo interpreta. Daniel disse: não está em mim não. Aleluia. É de Deus. Não é comigo, é com o céu. Aí levaram Daniel lá na sala, e Daniel viu a letra, conhecia. Sua mão misteriosa entrou aqui e escreveu. Daniel já sabia mais ou menos de onde era a mão. Quem conhece as coisas de Deus não se confunde quando vê, e nem se engana quando não é. Discerne porque conhece Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas são conhecidas de mim, e elas me conhecem. Elas conhecem a minha voz, e de maneira nenhuma ela segue o estranho. Crente conhece Deus, as coisas de Deus, a voz de Deus, tudo que vem de Deus. Quem vive com Ele conhece. Quem conhece, levante a mão para glorificar a Ele. E aí Daniel olhou e disse assim: é fácil. É um intimato, é um juízo, uma sentença. A palavra significa assim: Deus te pesou numa balança, o peso não deu o que Ele quis, faltou alguma coisa, e porque faltou alguma coisa, que foi justamente a reverência, o respeito a Deus, as coisas sagradas não estavam na balança de Deus, porque é como que Deus tivesse, Daniel tivesse dizendo: é tudo bem que tu não quisesse servir a Ele, é tua decisão. Deus ia botar na balança agora, e é tua escolha. Deus te deu esse direito de escolher. Agora não está aqui o respeito a mim, a Deus. Não valorizasse o que é sagrado, não está aqui no peso da balança. Não caiu nadinha aqui de respeito às coisas de Deus. Então Ele colocou você na balança, e isso daí está em falta. E Ele não gostou da ideia, contou o teu reino, dividiu e deu aos medas e pesas. Quer morrer? Ninguém quer. Quer sentir o peso da mão de Deus? Dá coisa que não quer sagrado. Despreza as coisas santas. Não valoriza as coisas de Deus. Foi um silêncio, né, pastor? Quer morrer? Despreza o santo. Não valoriza as coisas de Deus em tua vida. Sai da igreja e depois vai tomar cachaça. Fala em línguas estranhas, depois vai fazer o que não convém.
Aleluia. Mas Deus não te trouxe aqui para te matar, nem para te fazer medo. E trouxe aqui para te dizer que Ele te ama, te quer, te entende, vai te ajudar, vai te ajustar, vai te dar força. Eu quero dizer uma coisa para você: é novo tempo para vocês aqui em Chão de Alegria. Deus preparou algo diferente para vocês. Deus preparou e é por pouco tempo. Aproveitem, porque o que Deus tem para realizar será com muita pressa. O machado é emprestado, o vaso pertence a Ele. Vai realizar o que tem com pressa e vai levar para longe daqui. Mas por enquanto é um agir de Deus aqui. Levante a mão para glorificar a Ele. E a Bíblia diz, e nessa condição em que estava o sacerdote, os filhos do sacerdote, como Deus se manifestar aí? É quando a Bíblia diz que Samuel estava deitado fora do santo lugar, em umas cabanas que existia para os sacerdotes. Olha, irmão, e a Bíblia diz que enquanto ele está deitado ali, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou a Samuel. Vamos fazer um desenho daqui do tabernáculo. Esse templo aqui era exemplo. Daí do meio para frente, uma repartição. Nessa repartição tinha uma outra repartição. Aqui, ao lado oeste, estava o Santíssimo Lugar. Mas, para o lado norte, está o Santo Lugar. Dentro do Santo ou do Santíssimo Lugar, existia a Arca da Aliança e o propiciatório, por onde Deus se manifestava ao sumo sacerdote que entrava uma vez por ano para oferecer ali um sacrifício. No Santo Lugar, onde estavam os sacerdotes, ali estava a mesa dos pães da preposição, o altar de incenso e o candelabro. Interessante que o candelabro ficava de frente para a mesa dos pães da proposição. E esse candelabro que ali existia tinha que ser abastecido desde a tarde até a manhã. E a ordenança de Deus era que aquele fogo ardesse continuadamente. Para isso tinha que ter uma participação. Moisés ouviu Deus dizer: diga ao povo, capítulo 25 de Êxodo, quando Deus orienta a construção do tabernáculo, Deus orienta que se faça a mesa dos pães da proposição. O tabernáculo que Deus pediu, Deus disse a Moisés: atenta para o que te mostro, a réplica que te dou, e faz conforme tudo que te mostrei no monte. E Deus orientou que para o candelabro manter-se aceso, o povo deveria trazer azeite batido e puro. Esse azeite deveria ser trazido para o tabernáculo e entregue à mão dos sacerdotes, que por sua vez pegaria esse azeite e colocaria no recipiente de onde ligava para o candelabro, para que ele se mantivesse aceso. Observe, e a Bíblia diz que a mesa dos pães da proposição, que ficava de frente do candelabro, lá tinha que ter 12 pão, dividido de 6 em 6, representando as 12 tribos de Israel. E esses pães era colocado todo o sábado. Novo pão era colocado, era feito de flor de farinha, também conduzido ou trazido pelo povo para o tabernáculo. Aqui nós entendemos que há uma cooperação, e o nosso Deus, para operar em nossa vida, Ele conta com a nossa participação. Olha, o produto da terra era o azeite, o produto da terra era o trigo, a flor de farinha, e tudo isso era algo dado por Deus. Que coisa! Deus pediu ao povo que trouxesse para o tabernáculo azeite batido e puro. Só que esse tabernáculo e esse azeite que iria ser colocado para acender o candelabro vinha da terra, e essa terra era a terra que Deus os havia dado como cumprimento da
sua promessa. E Deus abençoou de maneira que eles tinham da terra dada por Deus, que também fez que lá tivesse o produto que Deus iria querer para o tabernáculo. Deus fez que nascesse lá. Isso nos leva a ver e a entender que Deus não pede nada de nós que nós não tenhamos condição de lhe oferecer, porque quando Ele pede, Ele já tem providenciado para a nossa própria vida aquilo que Ele pedirá de cada um de nós. Deus pediu azeite, mas a terra produziu. Deus pediu a farinha, o trigo, mas a terra produziu. E a terra produziu porque Deus abençoou. Sabe o que é que Deus faz para a gente apresentar a Ele aquilo que Ele quer? Ele abençoa a nossa vida, Ele abençoa o nosso ser. Ele pede santidade, mas Ele sabe que se Ele não ajudar, a terra não dá. Aí o Espírito de santidade, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, Ele nos santifica, Ele nos purifica. O sangue de Jesus nos limpa. João diz na sua primeira epístola, capítulo 1 e o verso 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus não nos pede nada que não possamos lhe oferecer. Meu Deus, eu queria ser santo, é o que Ele pede, mas para isso Ele nos ajuda. Aleluia, oh glória, oh glória. É por isso que Satanás não entende. Quando ele pensa que o crente vai tombar, quando ele pensa que está conseguindo, esqueceu que tem ajuda lá de cima. Não é não? Às vezes a gente vai, meu Deus, aí vem o reforço lá do alto, vem a mão grande sobre nós. Davi cantou o Salmo 18 e no cântico dele, ele disse que se viu cercado como abelhas. E aquilo fala da numerosidade dos seus inimigos e da maneira que atacava Davi. Davi disse que estava tão atacado que não sabia para onde fugir. Aí ele diz: então clamei ao Senhor na minha angústia, e ao Senhor fiz uma petição. Aí a Bíblia diz: Ele baixou o céu e desceu, montou no querubim e voou sobre as asas do vento. Escureceu-se o céu e Ele do alto estendeu minha mão e me tomou de entre as águas. Oh glória, oh glória. Haverá um socorro de Deus para a tua vida nessa noite. Antes que a lâmpada apague, Deus chega primeiro, porque conhece o limite dos homens, porque conhece até onde os homens podem ir. Antes que a lâmpada apagasse, era o que os homens traziam para Deus, era o que eles ofereciam, e os sacerdotes colocavam ali, mas já estava chegando o limite daquilo que eles ofereciam. E quando chegou o limite, Isaías 42:3: não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. Não gritará na praça, não fará ruído para ouvir a sua voz, mas falará educadamente. Que Deus, que Deus, que Deus maravilhoso. Quando todo mundo pensava que a história de Israel tinha chegado ao fim, e aquele declínio espiritual nunca mais ia acabar, e aquela lâmpada apagando representava a espiritualidade deles, que já estavam assim, por um fio. Mas Deus sempre tem um agente secreto, o instrumento certo, a pessoa preparada. E o pastor até disse lá na doutrina outro dia, falando sobre Samuel, ele disse que Samuel era o porteiro, porque ele levantava as cortinas do templo, descortinava as coisas para o sol bater. Era o porteiro. Ninguém imaginou que seria por ele, mas Deus estava investindo, Deus estava investindo aonde ninguém via, aonde ninguém percebia, mas Deus
estava investindo ali para provar que Ele é Senhor e sempre tem o controle da história. Aí antes que a lâmpada de Deus se apague, no dia rotineiro, normal, está lá o moço, dormindo, e o fogo lá queimando no santo lugar, de frente para a mesa dos pães. Veja que coisa, candelabro aceso, com a mesa dos pães na frente. Isso significa dizer que quando o crente está vivo na presença de Deus, o olhar dele está fixo na palavra. Ele não tira o seu olho da Bíblia. Ele quer se alimentar da palavra. Ele quer viver a palavra, porque o fogo aceso lhe leva para aquilo ali. A presença do Espírito Santo nos conduz à Bíblia. A presença do Espírito Santo nos leva a viver ela. A presença do Espírito Santo nos aponta para ela. Quando o azeite está em nossa vida, que é o símbolo do Espírito, e o fogo está aceso, que representa a vida espiritual viva, bem nítida. Assim como João Batista, no capítulo 5 de João, Jesus diz no versículo 35, que João era uma lâmpada que ardia. Era uma lâmpada que ardia, iluminava o mundo. Esse João ardia em chama, ele ardia em fogo, porque a presença do Espírito de Deus estava nele. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele foi para o deserto, e sabe o que a Bíblia diz? Cheio do Espírito, veio a ele a palavra do Senhor. Está sempre associado. O candelabro está de frente para a mesa, porque tudo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele acende uma chama em nós, mas nos dirige em direção à palavra. Ninguém pense em querer ser usado por Deus se não se aproxima do rolo santo. Deus tinha um projeto para Ezequiel. Nos cronogramas familiares, ele seria sacerdote, mas Deus lhe quis profeta. E aí Deus diz a ele que quer usá-lo, mas antes Deus diz: abre a tua boca, ó filho do homem, que eu te darei a comer o rolo que está na minha mão. E Deus lhe deu, e ele comeu o rolo, e ele disse: era docinho ao meu paladar, mas quando bateu lá dentro era amargo, porque eu entendi o peso dela, o peso da palavra. Deus vai te usar, Deus vai te levantar, mas antes Ele vai te fazer comer o rolo todo. Come a Bíblia, lê a palavra, te alimenta do livro. Deus vai te usar para ganhar almas. Deus vai te usar na escola dominical. Deus vai te usar na tua casa. Deus vai te usar na faculdade. Deus vai te usar nessa tribuna. Mas antes, dá uma olhada para a mesa dos pães. Tudo que Deus começa a fazer, Ele começa com a palavra dEle. Pregadores, Deus começa levantando, mas antes leva ele a ler a Bíblia. Oh glória, eu vou encerrar já aqui, já passou o meu horário. Oh Jesus. Me colocaram para servir como obreiro na lista com 1 ano e 8 meses de crente. Pastor, eu não dava uma saudação de 5 minutos. Porque eu tinha um obreiro, amigo meu, que era mais antigo do que eu. Aí eu achava até bom quando me escalavam com ele, porque a gente negociava. O pastor me colocava para pregar e eu dizia assim: deixa eu dirigir o culto, por favor, porque para dar oportunidade eu acho mais fácil. Aí ele fazia: tá bom. Mas até para dirigir o culto, às vezes eu esquecia de tirar a oferta. Isso durou 1 ano. E um dia eu fui para um culto no Templo Central. Acho que o pastor Eliu devia estar lá. Pastor Josué Gonçalves ainda pregava entre nós, e ele estava ministrando para os jovens. E naquele dia eu estava num quebrantamento só, e Deus usou aquele homem e disse assim: moço,
Tu vieste de longe para este congresso, e Deus fala contigo e diz assim: serás um profeta da minha palavra. Eu estou te preparando para um tempo. Te usarei e colocarei dentro de ti um ardor por oração. Tu estarás em minha presença como Daniel, 3 vezes ao dia. Eu saí dali enfameado por oração, e toda vez que eu orava, o meu desejo era ler a Bíblia. Teve um dia que durante 4 meses eu li a Bíblia toda 2 vezes. Eu queria ler e orar, 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 ler e orar. Era oração e Bíblia, 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 oração e Bíblia. Eu orava 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 2 horas de noite, 2 horas de madrugada. Eu ia para o culto de 5 horas, fechava a porta e ia orar até a hora do culto terminar. Eu orava, 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 e não saía nada quando eu ia pregar. Durante 1 ano. Mas era uma vontade de orar e ler a Bíblia. Tudo que Deus quer fazer através de nós começa com oração e Bíblia. E quando foi um dia, já durante 1 ano, eu com a vergonha, porque toda vez que me escalava, eu não falava 5 minutos, e um companheiro me acompanhou, um tal de Né. E toda vez que eu ia pregar, Né chegava perto de mim, e eu começava: Né, por que Né, irmão? Por que Né? Era um companheiro fiel. Todo culto que eu ia, ele ia. Né, 5 minutos e Né não me deixava. Quando eu dizia amém, aí Né ia embora. Quando foi um dia o pastor Genésio, saudosa memória, o senhor conheceu? Ele disse assim: eu não quero mais culto nenhum que não tenha 40 minutos de mensagem. Imagine eu que não pregava 5. Fiquei apavorado e disse: Deus não me chamou para isso não. E um dia eu estou lá embaixo numa reunião com os obreiros, falando justamente sobre isso. Aí teve um obreiro e disse assim: olha, esse tempo que o pastor Genésio quer para Ademir, Geraldo, e saiu dizendo o nome dos obreiros, para isso aí é coisa pouca. Agora para mim, para fulano e para Oséia, ser difícil. Mas irmão, me deu uma angústia tão tremenda naquele dia. Eu fui embora, morava na casa do doutor Laerte, dobrei meu joelho e fui lá chorar, não era o que eu fazia. Chorei bem muito, chorei bem muito, chorei bem muito. E adormeci. Aí Deus me levou a um rio imenso, onde as águas batiam aqui em mim. E as águas eram tão claras que eu conseguia ver areia lá embaixo. Via meus pés, coisa linda. E o rio imenso. E quando eu olhei para baixo, um seixo bem grande, um seixo azul. E eu mergulhava, pegava o seixo e subia com aquele seixo azul, bonito. E aí eu dizia para o obreiro, que eu pedia sempre a ajuda dele: fulano, eu sonhei dentro de um rio, e esse rio, a água era bem clara, e eu via um seixo azul, e eu timbugava, pegava e subia. Ele dizia assim: Deus te deu tal coisa. Deus tem. Deus tem o que você precisa. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. A primeira escala que eu tirei foi no engenho que a gente tem lá por nome Cachoeira. Como eu era novo convertido, 1 ano e 8 meses, e novo de obreiro, era o mais novo do campo, com 20 anos, a mocidade todinha foi para lá, para minha vergonha. Parece que a igreja todinha fluiu para lá. E eu marquei aquela passagem da mulher que perdeu o marido, lá do Reis, e comecei a ler. Eu disse: vai ser aqui. Aí me deram a oportunidade para pregar, e eu li a passagem e disse: essa mulher, né, perdeu o marido, né, e agora, né, irmãos, os credores que iriam levar o filho dela para ser escravo, né, mas o profeta de Deus não deixou, e agora eu não sabia mais o que dizer. Eu fiquei nem para lá, nem para cá, e os irmãos querendo me ajudar. Glória a Deus, aleluia, fala, Senhor. E as minhas pernas tremendo, não tinha mais o que falar. Eu sentei. 1 ano depois do seixo, fui tirar a escala lá no mesmo lugar, por coincidência, no mesmo dia, numa terça-feira.
Antes que a lâmpada de Deus apague, Deus chama Samuel. E eu estou lá dirigindo o culto. Dei a oportunidade às crianças, depois que cantou os hinos congregacionais. Eu disse, vamos ouvir as crianças, louvar a Deus. Aí os irmãos, as crianças começaram a cantar aquele hino que nunca mais se cantou. O Doutor Jesus faz, quem lembra? O Doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Quando elas terminaram de cantar, eu disse assim, levantei para dar oportunidade a outro grupo e disse assim, meus irmãos, o Doutor Jesus está aqui. Só foi o que eu disse. Parece que descampou lá de cima, aí dentro da igreja. Bum! Mas irmão, foi um Pentecostes tão grande, porque eu disse que o Doutor Jesus estava ali. E os irmãos entraram no mistério, e foi tanta glória e tanto poder. E eu fiquei olhando assim, abismado, e disse, glória a Deus, vamos ouvir a mocidade. Aí a mocidade veio e cantou o hino. Quando eles terminaram, eu disse também a mesma coisa. Aí pã, enxurrada, e tanto poder, e tanto Pentecoste. A comissão, então a mesma coisa. Eu disse, estou com a carga toda. Depois, quando eu abri a Bíblia, não está em mim, é dom de Deus. Eu não ouvi ainda, aí Deus me revelou. Eu no pátio da usina pregando. Só que eu estava pregando com a corneta. E eu com aquelas cornetas tentando sair alguma coisa. Não saía nada. E todo mundo olhando para mim e eu apitando. Não saía nada. Aí do meu lado, e dizia, me dê aqui o instrumento. Aí pegava, voltava para o povo e fazia bem fácil. Eu olhando para ele, ele tocando com uma facilidade. Depois ele voltava para mim e dizia, agora toque. Para Deus levantar quem Ele quer, Ele sabe como fazer. Quando eu estou, às vezes, como Deus lhe disse, um dia Deus usou o irmão para mim cantando em mistério. E ele começou, apertou na minha mão e cantou um cântico espiritual. E eu estava cercado por um monte de presbítero. E Deus abriu meu ouvido naquele dia, pastor. E eu entendi ele cantando. Foi a única vez. Ele cantando, dizendo assim, moço, as praças te esperam. Eu vou te usar para uma multidão. E às vezes quando eu estou lá, eu me lembro da corneta que eu soprava e não saía nada. Eu me lembro, é Deus quem faz, a palavra é dele. É Ele quem dá, se esconde por trás da arca. Faz como João Batista, quando foram perguntar a ele, quem és tu? Tu és Messias, és aquele esperado. João diz, sou nada, eu sou uma voz que clama no deserto. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus diz assim, Samuel, chega no limite da história. Está aí preparado para esse tempo? Com a permissão do nosso pastor, convido vocês de pé aqui. Sobre mim, diga mais sobre mim, briaço. Dergamaço de branaça, derana gamaço reviar. Levante a mão para exaltar a Deus nessa noite. Deus está te preparando para um tempo. Esse aperto que está na tua vida, essa aflição que tu estás vivendo, essa prova que parece não ter fim, esse aperto interminável, é Deus trabalhando na tua vida, porque Ele tem pressa em usar você.
que perdeu o aconchego do lar, não teve o direito de ficar com mamãe em casa. Derrama sobre mim a massa da banana, show da beramas. Derica maçou da bravassora bihai. Era Deus trabalhando. Às vezes é necessário perder, às vezes é necessário renunciar, às vezes é uma dor que não para, é uma aflição, uma prova, é uma escassez. Todo mundo tem, mas tu não tem. Falta para tu, mas não falta para quem não faz. É Deus trabalhando na tua vida e te dizendo: contigo é diferente. O que eu tenho para realizar através de ti não é o que eu tenho na vida de outros. E tu diz: eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus te escolheu, Deus quer você, Deus virou para você e está dizendo: eu te preparei para um tempo. E esse tempo está chegando. Recebe da graça de Deus nessa noite. Recebe da presença do Espírito Santo. Abre a boca e o coração nessa noite. Sinta o mover do Espírito na tua vida. Receba injeção de força, de ânimo, de graça. Deus vai colocar no lugar aí o que está faltando. Sim, sinta paz na tua alma. Sim, sinta equilíbrio no teu corpo. Se o teu Deus te diz: aquilo que eu espero de ti, eu mesmo te dou graça para me oferecer. Dê lugar ao Espírito Santo nessa noite. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente. Permissão do pastor Eliú. Venha, venha, venha ligeiro. Você que nunca mais sentiu renovo, abra a boca, glorifique, dê lugar ao Espírito de Deus. Vá batizando, meu Senhor. Rigma sobre mim, minha sobra. Deca sobra eu nera só. Receba o toque do Espírito do Senhor nessa noite. Receba o toque do Espírito do Senhor nessa noite. Seja tocada por Deus. Receba, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Seja cheia, seja cheio, cheio de Deus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Tem lugar, tem lugar. Ele tem dons para distribuir. Opera, Jeová. Abre a boca, abre a boca. Recebe as línguas estranhas. Recebe as línguas estranhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu orgulho sobre mim na paz. Sua humildade colocou jardim em mim. Em troca do amor eu falharia. Mas receba, é que receba, o amor receba de Deus. Toda a igreja levante a mão para glorificar ao Pai nessa noite. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Deixa o Espírito de Deus te tomar. Eu quero conhecer Hoje Jesus. é o teu dia.
ter achado nele, eu quero conhecer. Dericama sobre mim, diva sobre a mandará. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é. Oh, aleluia, 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 aleluia. Batiza Jesus. Tu és o batizador dos crentes. Amado é. Tenha vergonha não. Tenha timidez não. Deixa o Espírito Santo. Deixe. Abre o coração, abre o coração. Abre o coração. Recebe. Recebe de Deus. Seja cheio de Deus. Ele pode. Ele faz. Ele tem. Ele é. Ele comanda. Ele derrama. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono do poder. Ele é o dono da igreja. Ele é o batizador dos crentes. Ele é o batizador dos crentes. Em nome de Jesus. 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 Fala em novas línguas. E eu vou restituir a esperança. Olha aí. Para a árvore cortada. Essa é a tua noite. Novamente crescerá. Oh, aleluia. Ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. A esperança, a alegria vai chegar. Vai adorando. E tudo novamente Glorifica a Deus. irá voltar ao seu lugar. A água já está presente. Oh, glória a Jesus. E vai começar a regar. Glória a Jesus. Vai ser tão lindo. Me dá som aqui, meu filho. Me dá som aqui. Oh, glória a Deus. Eu fui uma árvore. Abre a tua boca santa. Abre a tua boca santa. Abre a tua boca santa. E recebe a autoridade de Deus. Recebe a autoridade de Deus. Deus quer investir em você nesta noite. Oh, glória a Deus. Espírito de dúvida, cai por terra agora. Recebe a autoridade de Deus. Já estou vendo o jovem aqui cheio da apoteose. Já estou vendo o jovem aqui cheio do poder. Já estou vendo o jovem aqui cheio da graça. Já estou vendo o jovem dando lugar ao Espírito Santo. Recebe! Recebe! Eu quero ver o primeiro, Jesus. Eu quero ver o primeiro falando em mistério. Eu quero ver o primeiro falando em mistério. Eu quero ver o primeiro agora, Jesus. Agora. Batiza, Jesus. Batiza. 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 É pra encher mesmo, Jesus. É pra encher mesmo. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Ora bacana da rabaçara bacata rabacaba da baça. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Agora bacaba suri me calabarras. Vai dando lugar ao Espírito Santo. Vai, Jesus, batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza esta moça. Batiza este rapaz. Batiza este adolescente. Batiza este irmão. Renova. Renova, Jesus. Toma a vida dele, dela. Abre a tua boca santa. Fala em mistério. Fala em mistério. Recebe de Deus. Eu vou te lapidar. Ora bacala baixara bacantarabás. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus!
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A glória está invadindo este lugar. A glória está tomando este lugar. Recebe, 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 meu filho. Recebe. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Recebe de Deus. Oh, rabacanta, rabaxarabacata, rabacalabacharabacai. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a glória! tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Oh, glória! Tu me adora e eu desfaço todo laço. Alamanto rabacamandara chorebecamanto rabas. Porque eu sou dono do céu. Vai dando lugar ao Espírito Santo. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza, enche esse jovem. Enche esse jovem da tua glória, Jesus. Toma, toma ele, Jesus. Toma ele. Toma ela com a tua glória. Enche Jesus. Enche Jesus, coroa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu navegarei. Recebe de Deus, meu filho. Abra a tua boca santa e fale mistério. Não tenha dúvida. Fala em nome de Jesus. Se chegar a boca para falar, fala. Se chegar a boca para falar, fala. Se chegar a boca para falar, fala. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se chegar a boca para falar, fala. Recebe. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio. Ele cuida. Em ti. Ele cuida. Ele cuida. Recebe, meu filho. Em ti. Recebe de Deus. Oh, glória. Espero em ti. Quando vou. Amém. Se você não recebeu hoje, continua buscando. Se tem alguém para Jesus nesta noite, alguém que ouviu a palavra, alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, vem à frente em nome de Jesus. Enquanto você se decide, o irmão vai lá, fale para vidas. Diácono irmão Edson traz o seu agradecimento em rápidos minutos. A hora já está bastante adiantada. Mas as vidas venham para Jesus. Você que está perto de alguém não evangélico, traga ele para Jesus nesta noite. Meus queridos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero agradecer ao meu Deus, por esta linda oportunidade que o Senhor me concede. E